Ô, pessoal, estão me escutando aí? Sim, Ah, pronto. Achei que nós não ia ter aula hoje, não. O computador é muito novinho, deu um pique no uso. Mas beleza, graças a Deus. Bom, então vou correr lá e pegar o texto para a gente ir olhando. Bom, beleza. Certo, atrasado, mas deu certo. Então, vocês viram que o Foucault é um texto. Os textos do Foucault não são textos fáceis, né? E, de novo, o Foucault vem trabalhar a questão. Ele, ele vem mostrar muito essa questão da produção da verdade, né? E o principal argumento que ele usa para mostrar essa distribuição da verdade, como que a verdade é produzida, é mostrando como que a verdade vai sendo alterada ao longo do tempo. E aí ele tem um ponto de mudança da verdade, né, que é esse esse eixo do século que começa no século XVI, atravessa o século XVII e vai se consolidar no século XVIII, que está muito relacionado com a ascensão da burguesia, né, que é o final da Idade Clássica, né, e a ascensão da burguesia, que a ascensão da burguesia vai trazer a reboque a era da industrialização. Né? Então, ele vem mostrar como que a estrutura da nossa sociedade hoje ela está muito direcionada a esse período. E ele vem discutindo, tem um texto que ele faz uma volta até o século V a.C. para discutir a origem da família. Então ele vai mostrando como que a nossa verdade ela não é natural igual a gente pensa e ela é uma produção capitalista mesmo, né, que tem a ver com essa era da industrialização. E nesse texto ele mostra como que a noção de governo também tem uma alteração durante esse período. E, claro, só que aqui não é o nosso objetivo discutir essas transformações, essa questão do governo. Né? Eu quero pegar um pouco alguns elementos que ele vem mostrando do governar para a gente fazer uma assimilação disso dentro da administração. Tá? Mas só para a gente entender um pouquinho o Foucault, para localizar um pouquinho o Foucault, antes de fazer essa apropriação, eu quero ter esse cuidado acadêmico mesmo, de a gente entender que o que a gente vai fazer aqui, que é algumas ideias do Foucault para o nosso conselho de administração, mas eu quero ter claro que o Foucault não discute isso, tá? Essas ideias em termos de administração em si. É importante que a gente contextualize e localize o Foucault, né? Então, aqui nesse texto, vocês podem ver que tem umas pinceladas sobre a, a origem do conceito que a gente tem hoje, né, quando ele tratar, então, dessas questões do governo em si, e ele já trata um pouquinho no texto passado também do conceito de si e do papel do pai na família, e aqui ele vai mostrando, então, como que a maneira que se tem de manejar e direcionar a população de um determinado território é através do manejo do conceito da família, né? E aí ele vai mostrando, então, como que isso tem uma relação com o próprio conceito de governo e como o conceito de governo ele vai sendo alterado ao longo do tempo. E claro, né, eu acho que ele traz muitas reflexões importantes para a gente pensar o que nós somos hoje enquanto sociedade, e é por isso que eu gosto tanto do Foucault, porque para mim, a maneira como eu interpreto o Foucault, ele abre as nossas entranhas sociais mesmo e põe para fora, né? E demonstra que o que nós somos hoje é uma produção capitalista. Só que uma coisa que eu acho muito interessante do Foucault é que ele não tem essa pegada
de falar que isso é responsabilidade de alguém. E para mim, ele deixa claro que isso é uma responsabilidade nossa, porque é verdade que nós atuamos sobre ela, que nós acreditamos nela, né? Que nós temos fé nessa verdade social. Então, por isso que a nossa sociedade está organizada dessa maneira. E nesse texto, quando ele traz um pouquinho da questão do absolutismo, né? Eu acho que eu vou pegar esse ponto mais para frente, mas eu acho que ele traz uma coisa muito importante, assim, de entender que isso é um período que, embora tenha ficado muito explícito na Idade Clássica, isso não terminou. E quando ele vem fazer esse discurso do conceito de economia, ele mostra, então, que o absolutismo hoje ele está atrelado a um conceito econômico. Ou seja, a gente ainda vive uma espécie de absolutismo, só que agora sobre a égide do conceito da economia. E eu acho que isso, né, quando entra naquela questão de que 1% da população detém mais de 50% do dinheiro que circula no mundo, é uma maneira de absolutismo, né? Eu vi um dado agora de que isso está no... Tem um FGV Social e o IBGE, que até 70% da população ganha até R$ 3.500, parece. Ou até 90% da população, uma coisa assim. Mas, enfim, tem não, 70% da população ganha até R$ 3.500 e acima de R$ 8.000 ou R$ 9.000 tem apenas 10% da população, ou seja, 90% da população ganha até R$ 8.000. Então, a gente tem aí 10% como um critério absolutista mesmo. Né? Pelo menos isso é um dado do IBGE, que eu vi agora há pouco tempo. Então, dá para pensar um pouco nessa questão do absolutismo econômico. Né? Mas, enfim, essa não é a discussão que eu quero trazer para essa disciplina. Né? Isso aí a gente teria que estudar com mais profundidade o Foucault, ler outros textos. Mas eu quero, com esse texto, trazer algumas pinceladas de algumas ideias que o Foucault tem e a gente poder pensar na administração com base nesse conceito que o Foucault traz sobre governo. Tá? Vou, então, pegar um pouquinho desse retrospecto. Né? O Foucault ele até se embasa muito no texto, às vezes fica longo e um pouco cansativo, com muita informação, mas eu acredito que ele também não faz isso por acaso, isso é um texto que ele viveu na época, né, que as ideias foram muito combatidas, o Foucault teve uma fase de publicação muito forte na década de 50 e 60, e só agora ele está sendo um pouquinho aceito, mas ainda acontecem muitas críticas em relação ao Foucault, e eu acho que essas críticas acontecem justamente porque ele abre nossas entranhas fora, e muitas pessoas não gostam do que vê, dá uma sensação, às vezes, de impotência, dá uma sensação um pouco ruim mesmo. Então, a tendência é entrar num negacionismo e falar que não é assim. Mas eu, particularmente, comungo muito das ideias dele, e eu gosto muito da maneira como ele abre e explicita o que nós somos enquanto sociedade hoje, e que nós não estamos submetidos a nenhuma força externa. Né? A gente está submetido a nós mesmos, né? Quando ele vai falar daquela questão do governo de si. Então, eu acho isso muito interessante, eu acho isso muito, muito massa no Foucault. Mas, enfim, vamos então tentar pegar essas ideias, esses elementos para a gente pensar na administração. Vou aumentar um pouquinho o texto. Não sei se dá para vocês verem aí, pessoal. Às vezes na gravação não dá para ver direito, mas eu espero que vocês estejam conseguindo enxergar. Bom, então ele vem falar, né, que o problema principal é isso, como governar a si mesmo, né? Que aí ele vai falar então da questão das almas e das
condutas. Aí, fazendo uma analogia às religiões, principalmente a Igreja Católica, né, e depois a reforma, e a reforma que aí vai dar existência para outras religiões, né, cristãs. Por isso que ele vai falar, né, todo o problema da pastoral católica e protestante, do governo dos filhos. Então, em, algum, em alguns textos nesse próprio livro, ele vai mostrar, então, como que esse governo, como o papel que o clero, né, tem nessa perspectiva do governo de si. E tem uma coisa interessante, que geralmente, e o Foucault também discute isso, mas outros historiadores discutem isso, e a gente pode perceber que nas aulas de história, quando a gente vai ver os estudos das eras que a gente teve, né, de história, né, Idade Média, Idade Clássica, agora a chamada Idade Moderna, que vem acompanhada, né, de um conjunto de obras artísticas e tal, os livros sempre trazem grandes rupturas e transições de classes sociais. E, claro, né, da Idade Clássica, que a gente tinha um feudo, né, como nobreza, como grupo agente, tinha também o clero, junto com a nobreza. Né? O clero ele tinha um papel relativamente secundário, mas ele estava dentro dos castelos, nas altas torres. Né? E quando faz essa transição, acontece a ascensão da burguesia, que estava fora dos muros, né? E elas ascendem justamente pela sua capacidade de comercialização de mercadorias. Por isso que ele vai falar em um momento que o mercantilismo abre as portas para o novo sistema de governo. Só que, então, a nobreza cai, né? Só que o clero não. O clero ele continua tendo status social. E um dos vestígios disso é que a maior instituição no mundo, que em termos de quantidade de bens, é a Igreja Católica. Então, a gente percebe que né, tem um banco próprio, tem toda essa influência sobre o mundo. Então, a gente percebe que, ainda que houve essa transição com a burguesia, né, a industrialização e o capitalismo, fazendo essa ascensão e fazendo aquela derrocada da nobreza, o clero manteve o seu status social. E, para mim, um dos vestígios do porquê manteve esse status é exatamente isso aqui que o Foucault. É porque o clero, então, é que vai ensinar esse governo de si, que vai ser fundamental para essa estrutura social capitalista que a gente tem. Então, o clero, ele consegue se adaptar e ter uma participação importante nos fundamentos da sociedade. E, por isso, ele consegue se manter com o status social. Coisa que a nobreza, por exemplo, não. Né? Bom, isso é uma viagem filosófica, né? Mas tá bom. Então, vamos lá. Governar, como ser governado, como governar os outros. Por que devemos aceitar ser governados? Como fazer para ser o melhor governo possível? Eu acho que não resta dúvidas que somos governados, né? E eu acho que muitos vestígios disso, por exemplo, são os próprios empregos, onde a gente tem cargos que tem pessoas que são superiores a nós e que determinam a nossa verdade enquanto trabalhador. Eu também me enquadro nessa, né? Então, há, de certa forma, uma espécie de governo dentro das organizações. E, claro, um governo também do Estado, né, sobre a população, e o Estado como sendo uma organização em si. Estou falando isso para a gente, então, ir pensando no sistema de organizações, para trazer para dentro da nossa área, que é a gestão de organizações. Né? Então, a gente, se pensar a administração e a gestão como essa sistemática de governo. Tá? Então, vocês, enquanto administradores, vocês vão passar por isso aqui que está sendo dito. Como se governar, né? Governar, sim, para ser produtivo e alcançando cargos cada vez mais elevados, até o ponto, se chegar a ser o CEO de uma empresa,
vai, ou um executivo de salão, vocês vão se deparar com a questão de como governar os outros. E, ao mesmo tempo, como ser governado. Né? Por quem devemos aceitar ser governados? Né? E o que fazer para ser o melhor governador? Então, para mim, aqui são perguntas elementares para um grande administrador. Tá? Eu não quero entrar no mérito da questão, embora eu goste, de essa necessidade de ser governado, de como que são os nossos governos. Eu estou cansado de saber o meu posicionamento sobre os governos que a gente tem, mas eu não vou ficar entrando nessa discussão, não, porque eu quero deixar o foco na administração, tá? De fazer essa ponte. Então, com essas questões na cabeça, eu acho que vocês já podem perceber, então, que o gerir uma empresa é, de certa maneira, uma metáfora do governar que está sendo trazida pelo Foucault. E com base nisso, nesse conceito de governar, é tirar elementos da administração para a gente começar a pensar a administração. E quando eu estou falando, então, né, governar-se e governar os outros, eu estou entrando de novo naquela tese que eu venho defendendo desde o começo dessa disciplina e que eu sempre defendo no curso de administração, que gerir é lidar com pessoas. Né? Ou seja, então gerir é governar pessoas. Mas a gente não vai conseguir governar pessoas se antes a gente não governar a si mesmo. Né? Então, primeiro a gente precisa entender como a gente funciona, entender o nosso funcionamento, para daí, então, entender o funcionamento das pessoas e poder fazer isso governo. Tá? Ok. Então, fica essa indagação na cabeça para a gente ir buscando elementos ao longo dessa aula, né, ao longo dessa disciplina, e ao longo do curso inteiro, desses elementos da administração, para a gente pensar na administração nesse aspecto de governo. Aqui, então, ele entra um pouquinho nessa questão histórica, que eu acho que vale a pena, é que ele fala, parece-me que todos esses problemas são, em sua intensidade, em sua multiplicidade, também característicos do século XVI. E isso no ponto de cruzamento, para dizer as coisas muito esquematicamente, de dois movimentos, dois processos. Então, de novo, ele pontuando o século XVI, então esse formato que a gente tem é um formato que vai começar a aparecer a partir do século XVI, inclusive o conceito de família, tá? Isso é uma desconstrução muito grande, porque as coisas que a gente vê é que a família tem sua origem desde a Era de Cristo, né? E aí o Foucault vem mostrar que não, que esse conceito que a gente tem de família, então, ele tem os fundamentos com base no século XVI, e é do século XVI para cá que é erguido esse entendimento. Tá? Então, ele vai falar desses dois movimentos. Né? O processo, evidentemente, que desfazendo as estruturas feudais, está criando e instaurando os grandes estados territoriais, administrativos, coloniais. Então, falando desse momento, né, de dissolução dos feudos, que é exatamente o que eu estou falando, que eu falei anteriormente, da burguesia, que a burguesia, então, vai quebrar os muros dos feudos e tomar conta, né, do processo de gestão da realidade, vamos colocar assim. E por que ela vai tomar conta do processo de gestão da realidade? Porque ela vai instaurar na sociedade o conceito de consumo, o conceito de necessidade de apropriação de bens, e a necessidade na de apropriação de bens que vai surgir o direito de propriedade. Propriedade como sendo o que o Foucault vai chamar lá na frente de polícia, que é um conceito e uma ordenação para garantir o direito de propriedade, que eu falei um pouco sobre isso na aula passada. E depois ele vai falar que o segundo momento é a reforma e a contra-reforma, né, que põe em questão a maneira como se quer ser espiritualmente dirigido na Terra rumo à salvação pessoal. Aqui está um ponto muito importante, porque é aquilo que eu falo, que eu venho falando, né? Que quando a gente produz uma realidade, a gente tem que as relações de poder elas estão baseadas na realidade e que a produção da realidade ela tem como fundamento a realização do desejo. Quando o Foucault está falando então, dessa salvação pessoal, é mais ou menos essa realização do desejo. Né? Então, vocês podem perceber que muitas pessoas, às vezes, devem ter, vocês aqui, que estão no emprego que, às vezes, é um emprego que vocês não gostam muito, mas que precisa do salário para poder sobreviver. Então, isso é uma espécie de salvação pessoal
a partir da qual, né, se realiza esse desejo de salvação pessoal, e para que esse desejo seja realizado, a gente se submete ao governo que está estabelecido na organização. É claro que a remuneração pessoal não é o único critério. Tá? E quando existe só remuneração pessoal, isso causa muita insatisfação. Tá? E esse não é um ponto ideal de produção de uma realidade. Né? As pessoas que estão insatisfeitas com o salário, elas não vão defender a realidade da empresa com força, igual a gente viu na aula anterior. As pessoas não vão ter uma crença na realidade da empresa. Na primeira oportunidade que conseguir um salário melhor, elas vão sair. Tá? Mas aqui tem essa essência da salvação pessoal por detrás. Então, a produção da realidade, no final das contas, a gente só aceita uma realidade, a gente só comunga de uma realidade e se insere em uma realidade, porque lá no fundinho, num estado muito profundo de não consciência, vamos colocar assim, existe em nós uma espécie de desejo pela salvação pessoal. Tá? Então, esse é um ponto muito importante em termos de administração. Um administrador, no final das contas, ele produz uma espécie de salvação pessoal em todas as pessoas que estão na empresa. Só que a gente tem que entender que o espectro dessa salvação ele vai além da remuneração financeira. Continuando. Aí o Foucault vem pontuar algumas coisas do próprio texto. Né? Gostaria simplesmente de identificar os pontos que dizem respeito à própria definição do que se entende por governo do Estado, o que chamariam, se quiser, de governo sob sua forma política. E né, eu acho que é muito coerente a gente entender, dentro daquele conceito de política que a gente viu na aula passada, como a política como sendo a produção de uma realidade. Então, acho que isso aqui é muito coerente, essa proposta é muito coerente com a proposta que a gente tem da administração, que é governar uma realidade. Né? Então, a gente entender que um gestor é aquele que governa uma realidade. Por isso, então, falar um governo sobre uma forma política. Ele começa tendo como referência né, o texto do Príncipe de Maquiavel, e vem trazendo algumas questões para poder fazer justamente esse posicionamento histórico. Né? Então, ele vai mostrando como que esse texto do Maquiavel, quando chegou no século XVI, XVII, ele houve muita crítica, mas ele foi retomado no século XIX, quando se encontrou alguns elementos do texto que eram com a perspectiva de do século XIX, né, e posterior do século XX. Que, pelo menos na minha época de escola, dentro do pouco que a gente viu de filosofia e de história, a gente viu esse texto. Né? O mesmo aconteceu com o Weber. Tá? O Weber ele publicou no século XIX, mas dele, para a administração, por exemplo, só tiveram uma ênfase no século XX, quando encontraram algum vínculo coerente com a perspectiva da produção. Tá? Bom, continuando aqui, então. Uma coisa que é importante, que ele vem mostrando aqui, é essa questão em relação ao vínculo do principado, né? Ou seja, do príncipe. Né? E ele vai falar que o que mantém o príncipe é um vínculo de violência, de tradição, de tratados de cumplicidade e concordância. Né? E aí ele vai falar que isso é um vínculo puramente científico, né, que não há pertencimento fundamental, essencial, natural e jurídico entre o príncipe e seu principado. Que ele vai chamar de uma relação de exterioridade, transcendência do príncipe. Então, e aí ele vai colocando que, enquanto exterioridade, ela é frágil, porque tem que estar sempre mantendo essa relação de exterioridade. Né? Então, pessoas externas tentam tomar o principado para si, pessoas internas tentam tomar o principado para si, e nesse lugar
que faz a manutenção do principado, né, daquele território, pensando nesse território do príncipe como uma organização, é muito a força física. E vocês podem perceber que hoje o sistema, como as organizações funcionam, não tem muito essa tentativa de tomada externa de uma organização. Né? Não tem pessoas querendo invadir uma organização e tomar uma organização para si. Por quê? Aí entra a questão da interiorização. Porque existe um respeito ao direito de propriedade, existem leis protegendo o direito de propriedade. Então, existe todo um conceito formado dentro da nossa cabeça de respeito ao direito de propriedade. Né? A empresa do fulano é dele, né? A gente não tem como ir lá tomar. Né? Então, isso já mostra que houve, então, uma produção de um conceito que está identificado dentro da nossa verdade, que não existia antes do século XVI. Né? E aí, o Foucault ele não vai discutir esse ponto especificamente, mas daí a gente pode começar a pensar nas implicações e nas diferenciações que seriam, por exemplo, você tem que governar com base na força física para manter o seu território, e você tem que governar com base em um conceito que já está dentro da própria cabeça do sujeito. Né? Então, se já está estabelecido dentro da própria cabeça do sujeito, o próprio sujeito respeita. E é isso depois que ele vai falar que é o governo de si, que é quando o próprio sujeito respeita esse conceito que foi formado, porque o próprio sujeito se policia, ele próprio entende que tem ali um direito de propriedade, eu não posso invadir. Então, são detalhes que são importantes a gente ir percebendo. Porque aí a gente pode trazer isso para dentro da administração no seguinte sentido. Se a gente, enquanto administrador, consegue criar esses conceitos e fundamentos na cabeça dos stakeholders que estão no entorno da organização, o governo ou a gestão da organização, ele fica de uma maneira muito mais fluida e muito mais consolidado. Né? Até os próprios concorrentes, igual o caso que eu citei da empresa que eu fiz a tese de doutorado, até os próprios concorrentes respeitavam aquele posicionamento da empresa, porque eles já tinham esse conceito interno difundido dentro deles. Então a empresa não precisava se cercar externamente com vários elementos que vamos chamar assim de poderio de guerra no mercado, porque já estava estabelecido dentro da cabeça dos próprios concorrentes, já estava interiorizado. Então não era tão necessário um mecanismo aqui de exterioridade, tá? Já era um mecanismo de interioridade, tá? E aí, essa interiorização que o governo é capaz de fazer vai mostrando para nós o que é um agente de poder habilidoso de produzir uma realidade. Né? Bom, então, vemos o governador, as pessoas que governam, a prática do governo, por um lado, são práticas múltiplas, já que muita gente governa. E aí ele vai falar o pai de família, o superior de um convento, o pedagogo, o professor em relação à criança, o discípulo. Há, portanto, muitos governos em relação aos quais o do príncipe que governa seu estado não é mais do que uma das modalidades. Então, a gente pode perceber isso também dentro das organizações. Né? A gente tem vários cargos de gestão. Né? A gente tem o CEO, né, o principal executivo da empresa, o presidente da empresa, a gente tem os gerentes, tem o encarregado, pode ter uma subdivisão até de subgerentes. Então, vocês podem perceber que dentro de uma organização funciona da maneira que são várias práticas de governo, né? Não é só um que governa. E cada cargo de chefia, né, de gerência, de encarregado, estabelece uma espécie de governo dentro daquele território, que no caso da administração, muitas vezes esse território ele é mais ou menos coerente com as áreas da administração. Né? Então, um governador de marketing, um governador de finanças, um governador de logística, um governador de fado, e por aí vai. Né? Aí vocês podem perceber, então, que tem uma ligação com aquelas questões de hierarquia que a gente estudou lá no Quevenato. Né? E eu falei com vocês, né? Eu falei assim, essas questões de hierarquia
elas são importantes da gente entender, porque isso tem um fundamento na hora de entender as relações de poder. Então, se a gente tirar aquela ideia de que as pessoas vão obedecer à lei, porque é simplesmente uma hierarquia de normas e regulamentos, quando eu falo que é uma hierarquia de normas e regulamentos, e as pessoas têm que obedecer às normas e regulamentos, a gente está trazendo de novo aquela ideia aquela ideia feudal, né, onde as pessoas são submetidas à lei, ponto final. Por isso que eu queria que vocês desconstruíssem aquela ideia de hierarquia. E pensar nessa organização, nessa estrutura organizacional que a hierarquia representa, como sendo a associação de territórios definidas por governos e subgovernos, até chegar ao ponto onde eu tenho um encarregado com um grupo de trabalhadores sendo subordinado dele, que esse encarregado ele vai fazer o governo desses trabalhadores como se fosse um pai de família. Só que para ele poder fazer esse governo, ele precisa governar assim, né? Que foi falado pelo Foucault. E ele governar assim, então significa ele ter um conjunto de práticas que mostra que ele é um bom governante para governar uma família, ou seja, para gerir um pequeno grupo de funcionários. E quanto mais ele for mostrando essa capacidade de governo de si, de governo dos outros, ele vai ganhando cargos maiores e vai ampliando a sua capacidade de governo, né? Então, a gente poderia, por exemplo, voltar naquela aula que eu trouxe a estrutura organizacional da empresa e pensar naquela estrutura organizacional como se cada segmento vertical fosse um estágio de governo e quando esse segmento vertical ele fosse sendo segmentado em instâncias horizontais, descendentes, né, aí a gente veria outras formas de governo dentro de subgrupos, né? Então, daí isso abre uma perspectiva de se pensar na empresa como o governo de um território, aonde eu tenho o todo do território sendo governado pelo CEO da empresa e esse território sendo dividido em subterritórios de cada diretoria executiva, esse subterritório de cada diretoria executiva ainda sendo subdividido em outros territórios, né, cada um com seu governante, a exemplo de um país, né, que tem o governo federal, o governo estadual e o governo municipal. Né? Então, vocês podem perceber que a ideia de funcionamento é essa. Né? E a gente tem que pensar que o bom governo ou o bom governante, no caso de uma organização, é aquele que faz os seus funcionários terem um desempenho dentro do parâmetro ideal. Lembrando que esse parâmetro ideal ele nunca pode ser além e nunca pode ser não ter um limite mínimo. E se pensar, então, lá na base da pirâmide da organização, né, que ali é como se fosse um governo de família, né, um encarregado com poucos funcionários dentro do seu governo de família ali, né? O bom governante ou o bom pai é aquele que ensina cada funcionário, cada filho, né, fazendo uma metáfora, uma analogia nesse sentido, ensina a cada funcionário a cuidar de si. A cuidar de si no sentido de ser cuidadoso com a produção, de produzir dentro de determinados resultados, de não ter um absenteísmo, de ter mínimo de qualificação, de estar satisfeito naquele cargo, de estar satisfeito de ter aquela vida dentro da empresa. Tá? Vocês podem ver como que o entendimento de administração ele vai tomando de uma verdade mais densa, mais enraizada na cabeça do sujeito, ao ponto do sujeito tanta verdade dessa filha, desse governo, que ele toma aquela realidade da empresa como sendo sua própria realidade. Então, aí a gente pode perceber que dentro de toda essa história que eu estou falando aqui, são práticas múltiplas, né? São práticas múltiplas dentro de cada área da empresa, né? Então, há muitos governos, né, dentro de uma organização. E aí, aqui o Foucault está falando, esses governos são interiores à própria sociedade, ao Estado. É no interior do Estado que o pai de família vai governar a sua família,
que o superior do convento vai governar seu convento, etc. Portanto, ao mesmo tempo, pluralidade de formas de governo e imanência das práticas de governo em relação ao Estado. Se a gente entender o Estado aqui como sendo essa organização, né, a gente vê, então, que esses vários governos, microgovernos ou subgovernos, eles são interiores ao governo da organização e cada gerente, cada cargo de chefia vai fazer o seu próprio tipo de governo, desde que ele alcance os resultados que são determinados pelo governo maior, né? Então, o sujeito está relativamente livre desde que ele obedeça aos parâmetros. Então, se cada um vai governar de uma maneira, o que o Foucault está chamando aqui de pluralidade das formas de governo, né? E imanência das práticas de governo, né? Cada um com o seu tipo de prática. Aí, o Foucault vem falar, então, que nesse sentido, há uma ciência do governo, né? Há uma definição, uma conceituação do governo que ele tem três bases, né? Que ele vai chamar de três tipos de governo. O governo de si mesmo, que ele vai falar que é um aspecto moral, e é isso que eu estou falando, né? Então, para eu assumir um cargo, vocês podem perceber que quem assume um cargo de gerente são aquelas pessoas que elas vão tendo um governo de si e elas vão mostrando que são pessoas que aceitam serem governadas e que seguem a realidade do governo. E quanto mais elas abraçam essa realidade do governo e vão mostrando os resultados dentro dessa realidade maior, mais elas vão subindo de cargo, né? Mas para que aconteça essa subida de cargo, o primeiro aspecto que tem que ter é essa adequação moral, né? Ou seja, essa adequação aos termos determinantes dos aspectos sociais da empresa. Por isso que eu discuto aquelas questões lá na sociologia. O segundo aspecto é a arte de governar, como convém, e relativo a uma economia, né? Por enquanto, vou deixar o termo economia aqui da maneira como a gente entende. Daqui a pouquinho o Foucault vai mostrar que esse termo ele tem um outro conceito, mas por enquanto vamos pensar nesse termo da maneira como a gente entende. Então, ele está falando arte de uma forma como, né? Ou seja, quanto mais resultado econômico um gerente apresenta, mais significa que ele está fazendo aquele grupo de trabalhadores subordinados a ele se comportar da maneira coerente que é requisitada pela organização. Então, significa que ele está tendo uma arte de governar, né? As suas práticas de governo elas estão sendo boas e rapidinho elas ganham uma, né? E, por fim, ele vai falar, então, que é essa ciência de bem governar o Estado, que pertence à política. Se a gente entender a política, então, como sendo a função da verdade, né, essa ciência de bem governar, então, significa colocar aqueles subordinados dentro da verdade do Estado, entendendo o Estado como organização. Então, significa que essa ciência do bem governar são que conseguem produzir uma realidade nos funcionários, uma realidade coerente com a realidade da organização. Isso o Foucault vai colocar aqui como sendo essas artes de governar, né? Ele vai falar que ascendente e descendente. Quando ele fala da continuidade ascendente, ele fala que quem quiser ser capaz de governar o Estado precisa saber governar a si mesmo, né? E essa é a função da promoção na hierarquia, né? Então, ele primeiro começa na família, o bom governo da família, e vai aumentando o número de governados, né? Se a gente pegar, por exemplo, uma ideia de governo nos termos que a gente tem hoje, político, né? A gente vê que começa pelo um vereador, que tem um pequeno grupo, depois prefeito, que é um grupo maior, depois governador, que é outro grupo, depois deputado, e depois uma tentativa de presidente do Brasil, né? Então, vocês podem ver que quanto mais alto a capacidade de governo, mais pessoas sob o governo. E vocês podem perceber que a estrutura organizacional da empresa funciona da mesma maneira, né? Quanto mais baixo, menos pessoas a serem governadas,
E quanto maior a capacidade de uma pessoa de governar essas pequenas pessoas, mais pessoas vai sendo dada para ele, e ele vai subindo na hierarquia. Né? E aí, o Foucault vai falar, então, da continuidade descendente. Né? Quando o Estado é bem governado, os pais de família sabem governar bem sua família, suas riquezas, seus bens, sua propriedade, e os indivíduos também se dirigem como convém. Então, olha só, o bom governo numa organização deve ensinar como que faz para baixo, para que tenha uma boa organização no seu todo. E aí uma outra coisa que o Foucault coloca aqui, que é interessante, é que ele fala assim, olha, os pais de família, né, que é o ponto, vamos colocar assim, a base da pirâmide nessa estrutura social, sabem governar sua família, e aí, olha os pontos, né, sua família, ou seja, aquele grupo de subordinados, as riquezas, lembrando que uma empresa, cada grupo está produzindo riqueza para a propriedade, né, da empresa, que é o dono do capital, ou seja, para quem a riqueza tem que ser remunerada, os bens, porque uma empresa, né, seja uma prestação de serviço ou uma produção de objetos e coisas, está ali fazendo uma produção de bens, né, que vai ser chamado bens e serviços, a propriedade, que é o direito de propriedade e todo aquele aparato de produção, né, e os indivíduos, que são aqueles sujeitos que vão estar dentro do processo produtivo e que precisam estar alinhados com isso. Então, são pessoas que de alguma maneira, não precisa ser de uma maneira explícita, consciente, mas o bom governado, ele entende uma realidade que essa realidade vai maximizar a riqueza dos proprietários da empresa, vai garantir a produção de bens, né, dentro de um determinado posicionamento que foi escolhido pela empresa, né, pelos agentes de poder da empresa, vai respeitar o direito de propriedade, seja não querendo tomar propriedade para si, e seja fazendo a boa manutenção da propriedade, e vão ser indivíduos, então, que se dirigem, né? Porque eles é que tomam conta disso no final das contas. Né? Aí, então, ele vai falar que essa linha descendente faz o bom governo até, né, do alto, da ponta da pirâmide até a base da pirâmide. E aí ele vai falar que isso é o conceito de polícia. Então a gente vê aqui que a polícia ela não é a de uma encarregada de ir à lei e punir o não cumprimento. Ele está falando de policiamento de si, um policiamento da verdade, de uma disciplina com a verdade, né? De uma disciplina com o bom governo, de uma disciplina do governo de si, que acredita numa realidade que respeita o direito de propriedade, que respeita a produção de bens, que respeita a maximização da riqueza, que respeita a produção. Né? Então, é um disciplinamento de si. Só que é um disciplinamento que ele acontece através da verdade que o sujeito acredita. Então, é um disciplinamento que acontece através da crença. Não é através da prisão, do julgamento e de uma força física. Né? A força física ela causa revolta. Né? Ninguém gosta de apanhar. Aqui, então, ele está falando de uma polícia no sentido de policiamento de disciplina de si mesmo. Quando a gente se vigia. Né? Mas não é uma vigília não adianta eu ficar policiando o meu comportamento para agir daquela maneira. É um policiamento das coisas que se acredita. Né? É tanto que se um funcionário começar a mostrar que não comunga muito da verdade da empresa, a tendência é ele ser mandado embora, ou então ele passar por um processo de treinamento, onde esse treinamento vai fazer um direcionamento das formas de crença dele de acordo com aquilo que a empresa necessita em termos de crença de verdade. Né? Claro, né, o Foucault está discutindo aqui a questão de um governo geral da nossa sociedade, né, e que esse governo geral da nossa sociedade vai ter um impacto profundo sobre a constituição da família, a família como é hoje, então ele está colocando
Ele está mostrando, então, que a família foi constituída no formato como é hoje, porque é o governo da família que permite o governo da população, mas a gente pode tomar isso como aprendizado para a empresa, né? Que, então, numa empresa, não é, e isso está na minha tese, eu já discuti algumas coisas disso com vocês, que o governo, então, a gestão de uma organização, não é um CEO que impacta a massa no seu todo de uma só vez. É um CEO que ele impacta os pequenos grupos. E quando o Foucault chama de continuidade, o que eu entendo para a gente trazer para a administração é que esse impacto nos pequenos grupos ele não é direto, ele é indireto, ele é por meio de uma continuidade, ele é por meio de uma relação de um CEO com uma diretoria executiva, que tem uma relação com uma gerência, que tem uma relação com a subgerência, que tem uma relação com os encarregados, que tem uma relação com os chefes, que tem uma relação com os líderes, que tem uma relação com o chão de fábrica. Então, é essa continuidade, é uma linha contínua de várias relações. Por isso que por isso que o Foucault vai falar que é uma multiplicidade de forças atuantes. E claro que dentro de cada passagem dessa tem práticas específicas que vão ser específicas a cada sujeito. Não importa essas práticas. Importa é se esses sujeitos estão conseguindo manter a verdade que é difundida lá em cima pelo agente de poder. Tá? Então, vocês podem perceber que aí, nesse ponto, não é um agente de poder, são vários agentes de poder. Só que é uma relação de agente de poder, né? Por exemplo, vou pegar esse caso da empresa da minha tese que a gente estudou. Então, é um agente de poder CEO, que ele é um agente de poder sobre a diretoria executiva, a diretoria executiva que é um agente de poder sobre a gerência que é um agente de poder sobre os encarregados e as chefias, que são agentes de poder sobre as lideranças, que são agentes de poder sobre os sujeitos do chão de fábrica. É contínuo essa formação. E, ao mesmo tempo, não é só de cima para baixo dessa maneira, né? É de baixo para cima. Por quê? É os próprios sujeitos lá embaixo quem vão definir se a verdade está sendo cumprida ou não. Se eles a verdade para si, então que a verdade está sendo cumprida. Né? Mas se não estiverem cumprindo a verdade, eles rompem a de poder com um chefe imediato. Porque a responsabilidade por eles não estar dentro da verdade da empresa não é deles. É o chefe quem vai ser cobrado. Né? Então, eles subvertem a relação de poder, o chefe pode ser mandado embora e o grupo não. Né? Claro, para uma empresa, às vezes economicamente trocar o chefe do que trocar o grupo de trabalhadores. Mas isso são questões que a gente vai especificando demais e fora do assunto da gestão em si. Né? Mas eu quero ficar nesse âmbito mais geral da gestão. Tá? Aí o Foucault, de novo, vem reafirmar, né, que no século XVI, então, e mais no século XVIII, que vai acontecendo essa produção desse conceito. Né? Aí, olha só, ele fala uma coisa que, no final, interessante, que ele fala como introduzir essa atenção, essa meticulosidade, esse tipo de relação do pai de família com sua família na gestão do Estado. Então, esse é o grande ponto para mim da gestão. Né? Como a gente, como fazer esse trabalhador ser meticuloso nessa absorção da verdade da empresa. Né? Como que isso acontece? Aí, olha que interessante. O Foucault vai falar que, então, a palavra economia, né, quando ele vai mostrar o conceito de economia e a alteração do conceito, então, no século XVI até o século XVIII, a palavra economia designava originariamente o sábio governo da casa para o bem comum de toda a família. E eu venho falando que administrar é isso, né? É criar um bem comum. Né? A gente viu isso na aula anterior, quando eu vou descrever um pouco o que é o governo, que é o governo para o bem coletivo. Então, é isso aqui. Então, a gestão, o ápice da gestão, é esse bem comum que é produzido na empresa. Né? E aí, tem um momento aqui que ele traz uma definição que é parecida com a definição da administração. Então, governar um Estado será, portanto, aplicar a economia. Né? O que é economia aqui, então?
é aplicar todo esse aparato que vai produzir essa absorção da verdade, né? Onde os próprios sujeitos vão governar a si mesmos no final das contas. E aí, é aqui então que ele traz, olha só, o que é governar? É exercer em relação aos habitantes, as riquezas, a conduta de todos e de cada um, uma forma de vigília, de controle, não menos atenta do que a do pai de família sobre a casa e seus bens. Então, aqui ainda não é o conceito que eu queria trazer, não, mas aqui tem algo importante, porque olha só, exercer em relação aos habitantes, as riquezas, a conduta de todos e de cada um, uma forma de vigília, de controle, não menos atenta do que a do pai de família sobre a casa e seus bens. Então, o ápice desse governo, o ápice da gestão, seria quando todos os membros da organização, principalmente os governos, os governadores, né, os cargos de chefia, eles têm uma preocupação em relação à conduta de cada um que está debaixo dele e em relação à maximização da riqueza da empresa. E essa maximização da riqueza da empresa passa por aquilo que eu falei, pelo respeito ao direito de propriedade, pelo respeito à produção eficiente dos bens. E para que isso aconteça, cada um tem que governar a si mesmo, ou seja, cada um tem que vigiar a si mesmo, a sua postura, a sua forma de pensar, e controlar as suas práticas dentro daquela coerência com a verdade da organização. Então, é como se os cargos de chefia fossem esse pai de família que vai vencer os filhos, né, aqueles que estão abaixo dele, a ter essa vigília, respeito, essa maximização da riqueza da empresa. E eles vão fazer isso com tanto zelo como se fossem deles mesmos. Por isso que a questão entendida com base em ações de poder é quando as pessoas assumem aquela realidade como se fossem a realidade delas mesmas, né? As pessoas, então, abraçam a empresa como se elas fossem donas da empresa. Né? Elas tratam a empresa com a mesma meticulosidade, com o mesmo zelo, vigilância, com o mesmo empenho que elas tratam a própria propriedade delas. É como se elas se sentissem donas da empresa. E não são. Mas, a partir disso, a gente vai ver nos estudos de caso da tese. Mas como elas se sentem donas daquele jeito, elas então têm um zelo muito grande. E aí elas vão cuidar da empresa, da produção, da riqueza, da maximização, da eficiência do produto, como se fossem delas. Esse é o auge do governo, esse é o auge de uma gestão. Né? Vocês imaginam, então, uma empresa onde as pessoas têm esse tipo de cuidado com as coisas. Né? Claro, estou falando aqui de um modo ideal para vocês entenderem e conseguirem traduzir e construir isso na empresa o máximo que der. Né? Não acredito que vai acontecer dentro do parâmetro ideal, mas a gente tem o ideal como referência para entender onde que precisa chegar. Né? Aí, então, a palavra forma de governo que designará um nível de realidade. Está escrito aqui. É isso que eu estou falando, que vai definir uma verdade, que vai definir a realidade da empresa. Um campo de intervenção através de uma série de processos complexos. Aí o conceito que eu queria. Então, olha só, governo se encarrega para conduzi-las a um fim adequado. E a gente viu esse conceito lá de administração, né? Lá com o Chiavenato e com o Maximiano, que então a administração é dispor corretamente as coisas para se alcançar um fim desejado, ou para se alcançar um objetivo. Essa é a máxima da administração, né? Que a gente vem vendo. Então, administrar é
a correta disposição das coisas. E o que é essa correta disposição das coisas? É colocar todo aquele processo de produção, sequencial, linear, contínuo, com todo o aparato de pessoas sustentando esse processo. Isso tudo porque tem um objetivo a ser cumprido lá no final. Não deu tempo dessa confusão, né, que eu tive aí com o computador. Eu queria abrir aqui essa definição para vocês poderem ver, né? Mas eu acho que vocês se recordam, né? Então, que a administração é isso, é dispor corretamente as coisas para alcançar os objetivos. Então, aqui para mim fica muito claro, assim, como que dá para a gente fazer essa associação do governo com a administração e importar essas ideias que estão contidas aqui para esse nosso conceito de administração, né? Eu espero que vocês tenham, que esteja indo de uma maneira certa. Aí, está falando aqui, ó, o objeto, né, de certo modo, o alvo do poder, né, são duas coisas. De um lado, o território, e do outro lado, as pessoas que moram nesse território. Então, para mim, mais uma coisa que eu venho conversando e defendendo muito sobre a administração, né? O território da empresa, que é o todo da empresa. Falei, esse todo significa o aspecto do ambiente interno da empresa, mas esse ambiente interno, através das pessoas, eles fazem relações externas, e aí o ambiente, o território da empresa se amplia. Ele não é exclusivo a esse ambiente interno, né? E as pessoas que estão na empresa, elas têm que ser habilidosas nessas relações externas, né? E aí se cria esse território. E nesse território, é importante que estejam sobre esse território, né, os clientes, os concorrentes, os fornecedores, os agentes do governo, e por aí vai. E pessoas que moram nesse território. Claro, né? A administração é feita por pessoas. Então, obviamente, considerar as pessoas. Não vou repetir sobre isso, não. Mas aí, o Foucault amplia um pouquinho a questão e ele fala que a grande questão do governo, então, é mais do que simplesmente o território das pessoas, são as coisas, né? O governo são coisas. Ele fala, não se trate de opor as coisas aos homens. Tá? Então, ele não é, ele reafirma essa questão das pessoas. Só que ele vai falar que, além das pessoas, então, que o governo, ele está falando aqui, né, não creio que se trate de opor as coisas aos homens, mas antes de mostrar que aquilo que o governo se relaciona não é somente o território, mas uma espécie de complexo constituído pelos homens e pelas coisas. E claro, né, a gente pensar isso dentro de uma organização, a organização ela é constituída de um processo produtivo, de um processo de relacionamento, de um processo de compra que vai envolver entrada e saída de dinheiro, que vai envolver matéria-prima. Então, é um complexo de coisas que está ali dentro. E aí não é só gerir as pessoas, né? É gerir o funcionamento dessas coisas. Como que elas vão acontecer? Para onde elas vão? O que pode acontecer e o que não pode acontecer? O que pode existir de coisas e o que não pode existir de coisas, né? E como que as pessoas devem se relacionar nesse ambiente com esse monte de coisa, né? Então, não é só uma definição das pessoas em si, do que elas devem fazer. Essa definição das pessoas em si envolve a maneira como elas se relacionam e operam essas várias coisas que estão dentro do território da empresa. Quer dizer também que essas coisas que o governo deve se encarregar são os homens. Então, e claro, né, olha só, essas coisas que o governo deve se encarregar são os homens, está coisificando os homens. E aí vocês lembram um discurso da administração lá com o Kevenato, que eu critiquei muito, que eu falei que a RH, recursos humanos, né, tratando as pessoas como coisas, né? Então, vocês verem como que tem uma coerência com esse discurso, mas aí então não é simplesmente a gente pegar e coisificar as pessoas, é a gente entender que quando está falando dessa coisificação, está falando então dessa relação de governo, da relação das pessoas com o que tem ao redor. Os homens são, né, são os homens, mas em suas relações, em seus vínculos, em suas imbricações com essas coisas.
que tem a ver com as riquezas, com os recursos, né, os recursos da empresa, os meios de subsistência, o território, né, é claro, e suas fronteiras, as qualidades, e por aí vai, né? Então, é isso que eu estou falando, dessa relação dos homens com essas várias questões que envolvem a empresa, né? Então, as coisas não são só os objetos, né? São os vários conceitos, né, a riqueza em si, de um modo geral, recursos, e por aí vai. E o território, essa manutenção do território de um modo geral. E aí, os homens, em suas relações com essas coisas, que são costumes, hábitos, maneiras de fazer e de pensar. Então, se a gente pudesse resumir, seria isso, né? Colocar os homens em relações com as coisas, de maneira que isso vai construir nos homens costumes, hábitos, maneiras de fazer e maneiras de pensar. Então, a gestão, no final das contas, se fosse resumir em uma única frase, seria produzir maneiras de pensar, e essas maneiras de pensar seriam traduzidas em maneiras de fazer, em práticas. Então, se eu tivesse que resumir a gestão em uma frase, seria essa. Aí ele faz uma metáfora aqui com a condução do barco, né? E ele perguntou, o que é governar um barco, né? É encarregar-se dos marinheiros, das pessoas, né? Mas também é encarregar-se do navio de um modo geral, né? Claro, da organização de um modo geral, daquela estrutura organizacional, do funcionamento daquela estrutura, de dar um direcionamento para ela, para onde ela vai, né? Para não deixar ela à deriva. Governar um barco é levar em conta os ventos, os escolhos, as tempestades, as intempéries, e claro, né, vocês podem ver que no discurso da administração tem sempre ver as questões ambientais, né? Tem muito aqui, por exemplo, de uma questão econômica do nosso atual governo, que é uma questão ambiental. Só que aí eu falei de um nível macro, né, nacional, mas tem níveis estaduais, tem níveis municipais. Então, é importante entender e as coisas que estão no ambiente da empresa, para que a gente conduza a empresa nesse caminho entre as coisas, como se fosse um caminho das pedras, né? E dar essa navegação para a organização. Lembrando que quem vai conduzir são os marinheiros, as pessoas que estão ali dentro de uma estrutura específica a ser navegada, né? Então, se é um barco pequeno, por exemplo, em alto mar, é uma condição, né? Se é um navio gigantesco, é outra condição, né? São maneiras diferentes, são problemas diferentes que eu tenho que lidar com eles, né? E, claro, são pessoas com qualificações diferentes para cada um deles, né? Sempre, então, aqui vocês podem perceber que é aquele discurso da administração que a gente fala do ambiente interno, né, como sendo esse barco, a organização, e do ambiente externo, como sendo esses fatores que impactam essa condução. E, claro, no final das contas, não é só fazer uma condução, né? É fazer uma condução no sentido de salvar a todos que estão no barco, né? De fazer todos chegarem no objetivo. Então, as pessoas acabam assumindo que cumprir o objetivo, né, chegar naquele determinado horizonte, daí vem a importância do planejamento estratégico, chegar naquele ponto é ser salvo. Então, vocês imaginam se uma pessoa tem na cabeça que se ela bater a meta mensal, vai bater a meta semestral, vai bater a meta anual. Chegou no final do ano, e o ano é bem demarcado para isso, né, cumpriu a meta, chegou onde deveria, foi salvo, uhul. Vou comemorar, e vai fazer festa na empresa, vai ganhar prêmio, e por aí vai, né? Então, vocês podem ver que isso são mecanismos de produção desse desejo de salvação que eu falei lá no começo da aula. Claro, tem vários outros, né? Mas vocês perceberem como que esse emaranhado de gestão, ele está direcionado para essa produção, né? Pessoal, eu cheguei atrasado, né? Por causa dessas questões técnicas do computador aqui. Já deu o horário da nossa aula. Quem precisar de ir, pode ir, né? Muitos têm aula daqui a pouco, mas eu vou continuar um pouquinho, tá?
Eu vou dar aula daqui a pouco também, mas eu vou continuar mais uns minutinhos para avançar um pouco no texto. E na aula de segunda-feira a gente continua, tá bom? Mas quem quiser ir, pode ir. Quem quiser ficar, pode ficar. Eu agradeço. E aí ele vem falar, olha, o essencial, portanto, é esse complexo de homens e de coisas. É isso que é o elemento principal, o território, a propriedade sendo uma das variáveis, né? A questão do governo, da gestão, então, é a gestão desse complexo de homens com as coisas, né? É como fazer os homens operarem dentro dessa complexidade, desse conjunto de coisas internas que tem interferência de coisas externas e fazerem cumprir o que precisa ser cumprido. Aí, ele fala o seguinte, o governo, portanto, tem uma finalidade. Ele dispõe as coisas, no sentido que acabo de dizer, e dispõe das coisas tendo em vista um fim, né? Ou seja, ele dispõe, né, as coisas, ele cria, a gestão cria toda essa estrutura organizacional que vai permitir a produção, que vai permitir essa maximização da riqueza, e dispõe das coisas porque faz uma troca, né, uma espécie de troca, né, dá salário, da condição de trabalho, da EPI, da transporte, e vai dando várias coisas para ir criando essa interação, para ir criando essa construção, essa absorção da realidade. Né? Aí, antes de entrar, vou colocar aqui um outro, só para a gente encerrar, concluir esse pensamento. Aqui nesse pedaço, olha, o governo, como uma maneira correta de dispor as coisas, de dispor das coisas para levá-los não à forma do bem comum, né, mas um fim adequado. Né? Claro, porque no final eu falo do bem comum, mas criar esse bem comum é algo muito difícil. Agora, quando a gente cria um fim adequado, a gente então ele pode não ser o bem comum, mas ele é o fim adequado, então todo mundo fica satisfeito com a realização desse fim. Então, é importante colocar esse fim adequado. E aí, olha o que ele fala. Fim adequado para cada uma das coisas que precisamente devem ser governadas. O que implica, primeiro, uma pluralidade de fins específicos. E aí vocês podem ver que isso aqui é o planejamento estratégico. Purinho. Né? O que é o planejamento estratégico? O fim adequado da organização, né? Eu já falei um pouco isso aqui, que é ter aquele montante final de recurso no final do ano. Então, esse é o fim adequado, mas depois, a partir desse fim adequado, tendo ele como referência, vai sendo colocado vários fins. Né? Então, esse fim adequado é o planejamento geral, né? É o plano geral da organização, que é o objetivo geral da organização. E ele vai sendo desmembrado em objetivos específicos. Né? Eu falei isso nas aulas anteriores. Esses objetivos específicos é o que o Foucault está falando aqui de pluralidades de fins específicos. Né? E para que um fim adequado se cumpra, devem ter vários fins adequados. Né? Então, a gente tem um objetivo geral que vai ser segmentado em objetivos específicos. E a partir desses objetivos específicos, né, vão sendo definidos as metas, as metas a serem cumpridas, os níveis de produção, e por aí vai. Então, vocês podem ver como que é muito essa questão que o Foucault está trazendo
de organização, né? Bom, aí o Foucault, ele vem colocar, então, que essa palavra dispor é importante, porque na soberania, o que possibilitava alcançar a finalidade de soberania era a obediência às leis, né? Era a própria lei. E aí, quando o Chiavenato traz aquela ideia de que basta, então, colocar né, a teoria geral da administração tradicional, traz essa ideia de que, então, basta disponibilizar uma hierarquia e a lei da hierarquia vai funcionar, isso é uma ideia de soberania. E o Foucault está falando aqui que isso não existe, né? Que não é assim que funciona. Então, não é uma obediência às leis, né? Ao contrário, se trata, então, de impor uma lei aos homens, trata-se de, não se trata de impor uma lei aos homens, trata-se de dispor das coisas, de utilizar táticas, muito mais que leis, embora as leis às vezes sejam algum tipo de tática, né? Ou utilizar ao máximo as leis como táticas, né? Agir de modo que um certo número de meios, esta ou aquela finalidade pode ser alcançada. Então, aí vocês podem perceber que então não é distribuir a lei, é alcançar finalidades. E o que é o planejamento estratégico? É distribuir um monte de finalidade e colocar as pessoas para ir alcançando aquilo. E as pessoas desejam ir cumprindo e alcançar, elas se sentem realizadas quando cumprem aquela finalidade, né? Quando cumpre aquela meta, quando bate o objetivo. E aí vem uma série de bonificações, de premiações, por isso que aumenta o de ter metas e objetivos específicos alcançados, né? Aí, olha só, finalidade do governo está as coisas que ele dirige, né? Então, nessa disposição que se faz das coisas, né? E aí, essa relação dos homens com as coisas, ela está baseada na perfeição, né? Claro, né? A maximização da eficiência, né? Na perfeição da execução do processo produtivo, na perfeição de bater a meta de vendas, então na perfeição do alcance da finalidade. Alcançou a finalidade, está sendo perfeito. Cumpriu aquele intervalo que é exigido, está sendo perfeito, né? Na maximização ou na intensificação dos processos, né? E os instrumentos que são disponibilizados. Então, a finalidade do governo, então, está nessa busca da perfeição dos comportamentos, que vai maximizar a riqueza e que vai cumprir as finalidades, né, para poder maximizar essa riqueza, vai cumprindo as finalidades. Bom, daqui eu acho que o Foucault vai entrar agora nessa questão da soberania, né? Então eu vou parar por aqui, porque eu acho que já foi um volume de informações muito grande a respeito da administração. E aí, na próxima aula, a gente começa daqui para frente no texto e começa pegando um pouquinho dessa questão da soberania, que é importante porque ele vai mostrar que essa soberania ainda não deixou de existir, que ela ainda existe, mas agora dentro de uma roupagem econômica. E aí a gente entra nessa questão e vamos aprofundando um pouco mais nesse conceito da administração. Bom, eu estou fazendo uma empreitada que é uma empreitada difícil, né? Difícil para mim de buscar esses conceitos dentro tão complexo, né? E trazer novos conceitos para a administração que eles não estão explícitos, mas que eles fazem alguma analogia com algumas coisas que existem, né? Então a gente tem que, é um exercício de pegar esse conceito tradicional e reinterpretar à luz desse aspecto sociológico, né, de interação das pessoas e das coisas. Então, não sei se eu estou conseguindo fazer isso da maneira como eu gostaria de explicar. E também espero que esteja sendo possível elucidar algumas questões sobre a administração, né,
porque se é difícil para mim explicar essas coisas e traduzir isso em palavras e de uma maneira explícita, eu acredito que também deve ser difícil para vocês, enquanto alunos de administração, conseguir conceber essas ideias e ir erguendo esse entendimento da administração. Mas eu espero que eu esteja alcançando algum lapso de lucidez e que vocês consigam entender melhor, né, a gestão e ir formando uma ideia de gestão que eu acho que vai atender bem mais do que a gestão, né? Eu acho que vai aproximar vocês bem mais do que é uma gestão de fato, dentro dessa perspectiva sociológica, porque eu acredito que isso, se vocês entenderem, né, essa questão, e se eu conseguir me fazer entender, eu acho que isso vai mudar a cabeça de vocês em relação à gestão e vai preparar de uma maneira mais profunda para que vocês sejam bons gestores e alcancem níveis bem altos de gestão para a vida de vocês, para quem quiser seguir a carreira dentro da gestão, tá bom? Eu espero que eu esteja conseguindo contribuir dessa maneira e que esse entendimento esteja sendo alcançado, tá bom, queridos? Ô, Vamos Alexandre, descansar um pouquinho. Sim, sim. tá dando para pegar beleza, que Ah, principalmente pela sua explicação, porque o texto em si ele é muito complexo, né, velho? o texto é muito complexo, né? É difícil mesmo. O texto, Foucault é difícil. O Foucault Mas é isso. sim. Acho que é importante vocês darem uma lida com o texto na cabeça e ficar elaborando. A gente fazer o texto de novo, né? E aí essas ideias estarem e elas irem conseguindo construir esse entendimento sobre o que é gestão. Tá? O processo é esse mesmo, né? Vocês verem que minha linha de trabalho é essa. Eu trabalho assim na sociologia, trabalho na psicologia, as minhas disciplinas eu trabalho nessa linha, né? Trazer o texto, a galera dá uma digerida e depois a gente pega o texto e traz o entendimento. Mas o importante é que vocês fiquem com um entendimento, tá? Porque se vocês conseguirem entender isso aqui e conseguirem aplicar, seja no lugar em que vocês trabalham ou no negócio próprio, vocês vão conseguir fazer uma gestão sensacional do negócio próprio, vai fazer o negócio crescer e vocês vão ter a maximização do capital aplicado e ganhar dinheiro, ou então vocês vão ter cargos altíssimos de gestão se vocês conseguirem entender como isso aqui funciona. E se eu conseguir explicar também, porque se eu não conseguir, vai dificultar vocês para entender também, né? Mas é isso, pessoal. Eu espero que espero que a gente esteja conseguindo criar um conceito de gestão na cabeça, vocês colocarem isso em prática e serem bons administradores daqui a pouco, tá bom? Então, gratidão mais uma vez. Vocês fiquem com Deus aí. Bom resto de semana e até a próxima aula. Tchau.